Muita gente está aqui, eu já vi muita gente que não sabe o que é o sionismo. Explica o que é o... O Luiz é bom explicar, ele que me ensinou. Explica você, Luiz. Vai, quem quer explicar? Luiz, gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu vou explicar só o sionismo moderno, precisamos de um programa inteiro. Né? Então, no século XIX, começou a se organizar um movimento sionista para que o povo judaico pudesse ter um país. O fato é porque isso surgiu porque na Europa, como se sabe, principalmente sempre existiu um antissemitismo enorme nos países da Europa. Enquanto no Oriente Médio, junto aos árabes, os judeus que moravam em Jerusalém, sei lá, em 1500, 1800, 1700, 1900, eles nunca tiveram problema com os árabes que lá moravam também. Viviam em harmonia. Era na Europa, principalmente, que os judeus tinham um problema de perseguição. E era um problema principalmente relacionado à Igreja Católica, né, que culpabilizava os judeus pela crucificação de Jesus, pela morte de Jesus. Está na Bíblia, né? É só você ler que tem um viés que coloca isso de quem foi a culpa, né? Que foi de Roma, Pôncio Pilatos, também dos judeus. Mas não vamos falar disso, que a pergunta era o sionismo. E o sionismo começou a ir atrás de aonde seria esse lar para o povo judeu. E eles começaram a discutir isso e tentando influenciar o principal país do mundo na época, que era o Reino Unido, a Inglaterra. E o movimento sionista se aproximou muito do Reino Unido, tentando buscar saídas. Eles cogitaram de ser na Patagônia, cogitaram de ser em Uganda, cogitaram de ser em vários lugares do mundo. E uma linha, por motivos da própria origem da religião, começou a financiar grupos para se mudarem, os judeus não asiáticos, não da Palestina, né? Judeus da Europa começarem a migrar para a Palestina. E isso aconteceu no final do século XIX até antes da criação do Estado de Israel, onde a população, principalmente na área costeira de Israel ou da Palestina, né, tanto faz, que é o mesmo lugar, né, era uma região realmente com uma população muito mais escassa. Então eles começaram a comprar terras nessas regiões. E esse movimento foi crescendo. Quando a Inglaterra... Então, o sionismo, na realidade, é isso. É um movimento que prega a união dos judeus para que os judeus possam ter um país que os represente. E a consequência disso foi o comprometimento da Inglaterra e dos países todos depois da Segunda Guerra, cuja grande maioria, tirando os Estados Árabes, votaram por ser feito o Estado de Israel e da Palestina. Agora, dentro do sionismo, existem sionismo de esquerda, sionismo de direita, tem todo tipo. Sionismo por si só não é ruim, porque representa o direito desse povo que foi tão perseguido, principalmente na Europa. Autodeterminação dos povos. Resistência. Então ele tem esse lado que ele é positivo. O que ele pode ser considerado negativo? Na hora que eles têm uma visão messiânica, fundamentalista do sionismo, pegam os escritos de 5.000 anos atrás e querem que aquilo seja lei. E é a mesma crítica que se faz ao Estado Islâmico, é a mesma crítica que se faz à Al-Qaeda, ao Irã, que são países que não estão na modernidade, eles estão pegando um livro que é religioso e tentando aplicar aquilo como lei. E é o que Israel, infelizmente, faz. Então tem esse lado da extrema-direita ou a direita sionista que tem uma visão fundamentalista e acredita que realmente o judeu é o povo escolhido por Deus, que isso é fato, que isso não é uma lenda ou um mito. Porque na lei indígena brasileiro, eles também são os povos escolhidos, nós devíamos todos tocar a mula daqui, porque nós somos os estrangeiros. Nós somos os invasores. E eu tenho certeza que nas origens míticas de várias tribos da África, essa mesma história deve ser repetida, porque isso é normal, isso é comum. Tem um livro que é O Poder do Mito, que é sensacional. Procurem isso. Eu não lembro agora o autor, eu depois dou um Google aqui. Joseph Campbell. Que ele mostra que essa mesma história dos mitos da criação do seu povo como um povo escolhido se repetiu na Ásia com os aborígenes, na Austrália, na Nova Zelândia, na América, em todos os lugares. Isso é comum do ser humano se identificar com o país, com o país não, com a terra, com o céu, com as divindades e se acreditar escolhido. Então, é normal a gente se sentir, entre aspas, escolhido por Deus. Sem Hamas e sem fundamentalismo dos sionistas. Tem que tirar essas duas coisas e ir para a racionalidade. Gente, uma série, né, assim, super legal, que é o Nada Ortodoxa. Quem não assistiu, assista. Dá para ver. É uma família de judeus sionistas e dá para ver. Exatamente, é a pegada do que a gente tem desse fundamentalismo islâmico que todo mundo, né, fica chocado. Eu quero falar uma coisa, que é onde esses caras querem chegar, galera. Eles querem chegar em provocar a vinda de Jesus para ter o Apocalipse. E para isso, Israel tem que ser, entre aspas, uma terra pura. Não pode ter palestino.
só pode ter judeu. Então esses caras, essas igrejas neopentec, chegam no Brasil levando pessoas, né, atrás dessa ideologia maluca, apocalíptica. E não tem cabimento isso, entendeu? Porque são todos baseados em mitos. Quando eu estava lá em Nazca, tem muitos israelenses viajando, porque eles fazem aquela questão de ir para o exército e depois eles ganham lá, né, um bônus, alguma coisa, e muitos saem viajando pelo mundo. E eu estava conversando, tinha uma turma de israelenses lá em Nazca, no Peru, tinham, sei lá, uns 15, 20, e eu fui fazendo amizade com eles. E eles têm uma visão, daí eu comecei a conversar com eles e falei aqui no Brasil, né, que tem muitos judeus aqui no Brasil e tudo, e ele começou a falar para mim, até de um jeito um pouco grosseiro, que os judeus daqui do Brasil, de certa forma, não eram judeus de verdade. Eu tentei tentar entender o que ele estava falando. Não, porque nós somos os que voltamos, então nós somos os judeus que realmente são de verdade, assim, nós somos, voltamos para a nossa terra e tudo, e esses que estão lá estão como se fosse como se fala de vários povos, estariam na diáspora e tudo, não voltaram, então eles não são judeus legítimos como a gente. E eu achei aquilo tão escroto, mas isso é bem louco. Tipo, além de você não ser judeu, eu sou mais judeu que você. Isso é muito louco. Eu sou mais judeu que você. Já tem, né, dentro do Sefaradi, o Askenazi, o Sefaradi, que é o judeu árabe, ele se acha mais judeu que o Askenazi, né? Então, assim, isso é muito louco. Eu sou mais judeu do que você, é muito estranho. Eu sou judeu e você não é. Deus gosta de mim e não gosta de você. Ah, mas agora estamos dois judeus? Deus gosta mais de mim do que você. Mas entre todas as religiões acontece o mesmo. No islamismo é o sunita e o xiita, em quem é cristão é o protestante, o católico e todas. O ser humano, na realidade, o homem é o lobo do homem. Então, a religião é um dos instrumentos da gente ser lobo, sabe? Sacanear o próprio ser humano, né? Então, realmente, eu acho que toda coisa espiritual é válida, mas quando a religião desvirtua a vida prática da pessoa, onde não tem lugar no ódio na religião, só que todas essas divisões e cismas religiosos criam ódio. O sunita joga bomba no xiita e vice-versa. Teve guerras religiosas na Europa entre quem era cristão e quem era protestante, que a gente parece que esqueceu. Mas teve guerra, os caras fugiram de lá para... E ontem, o negócio na Irlanda, na Escócia... Na Irlanda era outro dia, os caras estavam jogando bomba um no outro. Era a Palestina do final do século XX, era a Irlanda do Norte. E era católicos com protestantes, era muito louco. Então, essa história dessa história messiânica, sabe, quem tinha que voltar não era Jesus, galera. Quem tinha que voltar era John Lennon, para pegar Imagine e explicar para as pessoas a letra da música, sabe? Que não tem que ter religião, não tem que ter fronteira. Como a gente pode viver no mundo que tem essa crise de refugiados? Como a gente pode viver no mundo onde povos que são semitas são irmãos, os judeus e os palestinos, DNA deles é compartilhado, eles estão lá se matando por acreditar em deuses diferentes. Pelo amor de Deus, ressuscita Robespierre, então, ressuscita Marat, né? Vamos voltar... Eles não estão se matando por acreditar nisso. A liderança política deles usa essa carência humana, essa fantasia humana, e está colocando... E aí, assim, eu fico muito de coração partido, porque você vê pessoas inteligentes e lúcidas comprando esse... Tipo, eu tenho amigos que falou que quem não estava postando que estava do lado de Israel era antissemita. Eu tenho amigos, gente próxima, inteligente, lúcida, fez o L, não é bolsominion. Estava tão louca, estava tão solidarizando com o ataque terrorista do Hamas lá, estava assim, tipo, quem não postava... É que é nojento mesmo o ataque, entendeu? Mas não é sagrado você pegar o povo lá de Gaza, cercar e dar uma punição coletiva a todos. Desculpa, é tão ruim quanto... Isso vem acontecendo. E aí tem 80 anos disso acontecendo. E aí tem desobedecer a resolução da ONU de não ter o Estado da Palestina. Então, assim, desculpa, eu lamento e solidarizo demais com a família de cada pessoa. Mas esse kibbutz que é a maior parte dos habitantes lá, né, do pessoal do kibbutz, era um kibbutz que foi criado por dois movimentos, e um deles é socialista, inclusive, né? Mas você viu o pai de um deles falando? Que ele não culpa os palestinos, que ele culpa o Hamas. Então, ontem é tão maluco que eu vi um judeu ortodoxo em Nova York, inclusive falando que, tipo, quem tinha que mandar em toda a região eram os palestinos, entendeu? Então, mas tem que tomar cuidado com esses judeus, porque dentro dos judeus ortodoxos existem os judeus ortodoxos não sionistas, né? Exato, esses que estavam lá, né? E esses caras, eles também são estranhos, porque eles vão lá e abraçam a Ahmadinejad, eles também acabam atuando num ódio também, que também é reprovável. Eles comemoram, tem atentado, eles comemoram, é bem louco.